Fala galera, vocês viram que a ONU retirou a cannabis da lista de drogas mais perigosas e sem potencial medicinal? Quais são as consequências dessa mudança de opinião da ONU? Eu vou contar isso pra você no nosso vídeo de hoje depois da vinheta. Fala galera, bem-vindo ao mundo da cannabis. E nesse mês de dezembro, uma comissão da ONU se reuniu, a Comissão de Entorpecentes da ONU se reuniu e retirou a cannabis sativa da lista de drogas mais perigosas do mundo, onde ela estava há mais de 60 anos, junto com drogas perigosíssimas como a heroína. E essa comissão é uma comissão formada por 53 países, né, e é realizada em Viena, e seguiu uma recomendação que a gente inclusive já sinalizou aqui, uma recomendação da MS para a retirada da cannabis dessa lista de mais perigosas do mundo, né? E numa votação que foi bem apertada, foi uma votação de 27 votos a favor contra 25 contra e uma abstenção, ou seja, se esse da abstenção ainda votasse a favor ia ser 27 a 26. Foi uma votação bem apertada. Além dessa mudança de nível, né, de periculosidade da cannabis, outras cinco coisas referentes à cannabis, né, outros cinco temas referentes à cannabis foram votados também nessa comissão. Reconhecimento do dronabinol e do THC como drogas de menor potencial, né, ou de potencial medicamentoso, mas isso não foi aprovado, ou seja, de cinco coisas que foram votadas, só essa aí que diminuiu o critério da cannabis, né, o caráter da cannabis como de potencial, altíssimo potencial. Mas o que isso significa? Né? Isso aí, quais são as mudanças que isso aí vai trazer para o mundo em geral? Na verdade, a mudança ela é muito significativa e já é uma vitória para os médicos, pesquisadores que já estavam há muito tempo tentando fazer essa reclassificação. Isso vai permitir com que tenha mais estudos, né, sobre a cannabis. O reconhecimento dela como o potencial medicinal vai fazer com que ela tenha mais estudos e principalmente que sejam autorizados estudos com pessoas, né? Tem muito estudo in vitro, em vivo, mas não tem estudo com pessoas. Mas não significa, em termos práticos, não significa que vai haver uma legalização geral, né? Os países membros, eles não estão autorizados com essa diminuição a legalizar a cannabis. Não é bem por aí, muito pelo contrário. Todos eles têm uma autonomia e uma soberania, e inclusive por isso, alguns deles podem falar, não, mesmo com essa classificação, aqui é proibido. Né? Eles têm essa soberania nessa decisão, mas reconhecem que a maconha, agora a cannabis, tem um valor medicinal e isso vai avançar muito as pesquisas. O posicionamento da ONU ele é um indicativo e ele não obriga os outros países a seguir. Né? Mas é um passo importante porque no Brasil, a Anvisa, por exemplo, utiliza isso como um dos argumentos para que ela utiliza contra a cannabis, né? Ela fala, a cannabis é tão perigosa que está lá na tabela 4, na lista 4, e com essa mudança ela perdeu pelo menos um dos argumentos. O fato é que vai ser com essa decisão, apesar de ser soberano, os países vão pensar um pouquinho mais, cedo ou tarde, né? Vai ser uma tendência quase que inevitável de cedo ou tarde reconhecer os benefícios da cannabis e autorizar, ainda que seja o uso medicinal. O nosso país, a gente falou no episódio anterior, infelizmente fez uma investida inclusive contra a cannabis medicinal, indo contra a pesquisa de países que já são reconhecidos no mundo afora. É um grande avanço poder reconhecer essa planta como medicinal, que há milênios já é reconhecida e está sendo colocada no local errado e que agora está voltando para a classificação de planta medicinal. A gente contou nos nossos episódios anteriores, no episódio da história da cannabis, que Cheng Nung, era isso mesmo, produção? Cheng Nung, que foi o cara que inventou lá a medicina chinesa, a acupuntura, essas coisas modernas lá, ele já reconhecia como uma planta medicinal. Os Ayurvedas lá, como os Vedas, reconheciam também como uma planta medicinal, e agora ela está voltando ao que ela era antes, né? Ela é um pedacinho de reconhecimento já do que ela
chegou a ser. Na prática, né, em geral, o que isso muda? Os países eles vão ter uma liberdade maior para fazer pesquisa, vão ter liberdade maior para poder tratar sobre a legalização, coisa que não era feita antigamente. Os países que eram legalizados eram questionados sobre esses atos, sobre os perigos, etc. E não vão sofrer mais sanções ou pressões quando legalizarem, né? Como aconteceu com o Canadá, com o Uruguai, que são os precursores dessa nova onda, dessa onda verde. Eles foram os primeiros a legalizar em nível nacional, sobretudo para uso medicinal, e isso alavancou aí essa onda verde. A cannabis, com essa classificação, passa daquela planta demoniosa que a gente apresentou aqui nos nossos episódios sobre a proibição e que precisa ser erradicada do planeta, que faz mal, que deixa as pessoas malucas, e agora passa a ser considerada uma planta nobre, né? Mas mesmo assim não é dada toda a liberdade, porque ela ainda precisa de um controle dado aos seus efeitos psicotrópicos, né? É um narcótico ainda, é uma planta perigosa, como a gente já repetiu aqui várias vezes, não é inofensiva, então precisa ter cuidados. Outra das consequências é que os canabinoides estudados agora, sobretudo aqueles que já têm efeito medicinal, vão ser considerados, deixam de ser considerados proscritos, né, aqueles que não podem ser utilizados para fins medicinais, e passam a ser substâncias controladas e com uso medicinal, parecido com o que é com os opioides, esses remédios que o povo, né, que a gente fica tomando por aí para depressão, para dores, enfim. Esse processo já é um processo que já estava acontecendo normalmente com o CBD e que engloba a cannabis também agora, por causa dessa liberação, dessa retirada dela dessa tabela, porque retirou a cannabis e resinas, derivados. O THC também passa a ter um potencial medicinal maior e talvez aquela atenção toda que a gente estava dando ao CBD passe um pouquinho pro THC também, que já é comprovado como um medicamento. A gente já usa, já abordamos isso aqui também. No Brasil, infelizmente, a história vai demorar um pouquinho para funcionar, para ser atualizada, porque o nosso governo é publicamente contra a cannabis, inclusive contra a cannabis medicinal. A gente falou no nosso episódio anterior sobre a cartilha da maconha do Ministério da Família, né? Foi uma lástima, uma pérola que saiu aí, que só fala mal e mentira da cannabis. E novamente, nesse evento aí das Nações Unidas, o Brasil passou vergonha, ficando ao lado de países ultraconservadores, retrógrafos, ditaduras, e que insiste a negar a ciência e os efeitos benéficos que a cannabis tem, salvando milhares de vidas, né? Os efeitos que ela tem positivamente nas vidas das pessoas que utilizam isso como um medicamento que salva vidas. E o pior é que isso não foi a primeira vez. A gente já citou, né, quando a gente estava chegando na história da cannabis chegando no Brasil, a gente falou que o Brasil mandou um representante em 1924 numa dessas convenções aí da ONU, Convenção de Narcóticos, e o Dr. Pernambuco fez um discurso racista, sujo, preconceituoso, se posicionando contra a cannabis, e novamente o nosso governo vai lá, faz um discurso sem pé e nem cabeça, e para ser contra, ficando ao lado de alguns países que a gente não ia citar, e o certo era a gente falar o nome dos países que votaram a favor, para prestigiar esses países, mas a gente resolveu que vai falar os que votaram contra, que é para mostrar para vocês como que há uma falta de consenso. São raras as democracias que a gente vai citar, vocês vão ver. Foram os países que votaram contra, foram Brasil, China, Egito, Rússia, Japão, Cuba, Burkina Faso, Angola, Algéria, Quênia, Kurdistão, Peru, Chile, Togo, Nigéria, Líbano, Iraque, Afeganistão, Cazaquistão, Turcomenistão, Curgistão, Bahrein, Hungria, Paquistão e Turquia. Só país legal. Você vê que todos os países... Na verdade, eu digo que todos os países são legais, mas só país que está sendo comandado por um governo legal, excelente, maravilhoso, e que reconhece, né? Foi engraçado estar o Chile nessa lista, porque o Chile já há muito tempo utiliza lá cannabis medicinal, enfim, não sei porque que ele votou contra, às vezes tem interesses espúrios por trás, né? O voto do Brasil, ele é completamente oposto ao que reflete uma pesquisa que foi divulgada agora, em novembro de 2020, ano de pandemia, que revelou que 72,1% dos brasileiros são a favor da liberação da cannabis para fins medicinais, contra 20,7% que são contra, né? Ou seja, 72,1% a favor,
20,7% contra, os outros não opinaram. Ora, por que todo mundo, a nossa sociedade, já está clamando por uma posição diferente e o nosso país insiste em ficar defendendo posições retrógradas? Eu volto a dizer, o Brasil está perdendo tempo, a gente está perdendo a oportunidade de investir nessa causa, de fazer com que essa causa seja uma causa produtiva, inclusive para nós, brasileiros. Não estamos falando aqui para legalizar, para todo mundo ficar fumando, não. Regulamentação, liberação para pesquisa, sobretudo medicinal, para salvar vidas, reconhecer o valor terapêutico da cannabis. Vários países estão fazendo isso. Então, o que aconteceu de fato aqui? Tem uma convenção internacional que os países assinam. O Brasil também assinou, tem um decreto 53.000 e não sei quanto lá de 1964, 3 anos depois que essa convenção foi reconhecida, em 1961, lista os piores entorpecentes ou aqueles que precisam de um cuidado, que todos os países precisam se reunir para combater os perigos desses entorpecentes. E antes a cannabis estava numa tabela chamada tabela 4 ou anexo 4, que é o nível pior de todos. Tava assim, ó, entorpecentes incluídos na lista 4 ou tabela 4. Cannabis e sua resina, acetobemidona, desomorfina e heroína. Sais de todos os entorpecentes contidos nessa lista sempre que seja possível dar origem aos respectivos sais. Ou seja, heroína, desomorfina, acetobemidona, não tem cocaína aqui, não tem morfina aqui, não tem ópio aqui. A cannabis estava classificada como uma das mais perigosas de todas e isso mudou. Isso é uma grande conquista, é uma grande mudança. Apesar de não surtir efeitos, é uma grande mudança. Agora, a cannabis ela está classificada na lista 1 ou tabela 1, junto com outras drogas que já têm uso médico, como o ópio e a morfina e a cocaína e outras por aí, né? Tem uns níveis lá de cocaínas que são autorizados, inclusive como medicina. Vários países já estudaram a cannabis, vários países já estudaram os efeitos medicinais, os benefícios medicinais da cannabis, como Canadá, Estados Unidos, Israel, que usa planta in natura, e o Brasil, infelizmente, está nessa posição, passando vergonha, indo contrário ao que nós, pelo menos nós, ativistas e a maioria do povo, de acordo com algumas pesquisas, né, que, vamos combinar aqui, nem todas as pesquisas refletem a realidade, mas de fato é uma grande vitória e quem sabe um início para uma nova realidade da cannabis medicinal, não só nesses países que já têm uma evolução, mas também no mundo, para que outros países abram os olhos e reconheçam o potencial medicinal dessa plantinha. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que tenha sido produtivo e útil. Dá o seu like, agora o like aqui, dá o seu like, se inscreve, bota aqui, ativa o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!